Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Nós temos refletido aqui nos domingos desse mês de maio sobre a família. No mês da família, nós temos falado sobre restauração familiar, um tema sem dúvida muito importante para todos nós, a restauração dos nossos relacionamentos familiares. E como base bíblica, nós temos visto a história da família de Jacó. Então, eu peço para que você abra em Gênesis 37, que como vimos a semana passada, apesar de o texto ter como protagonista, figura principal, personagem principal, José, não se trata de uma história de um sucesso pessoal, mas sim da história de uma família que é suprida, sustentada por Deus nos momentos de dificuldade. Portanto, lá no versículo de número 2, do capítulo 37, o escritor bíblico fala esta história de Jacó. E a partir de então, começa a narrar o que aconteceu com José. E nós vimos a semana passada sobre o ciclo destrutivo que pode se instaurar no seio familiar. Quando tudo começa bem e as tensões começam a surgir. E o importante de cada uma dessas mensagens é que nós entendamos que Deus nos usa e quer nos usar no meio da nossa família como instrumentos de graça para a restauração, para a cura, para o perdão, para uma vida pacífica. As dificuldades, elas sempre surgirão, mas Deus, pela sua graça, pode usar você e pode me usar como instrumento de bênção no meio da minha família. E a gente viu alguns versos do capítulo 37 mostrando que, apesar de tudo ter começado bem, porque os filhos de Jacó estavam todos trabalhando juntos no campo, quando José voltou trazendo má notícias dos irmãos para o pai, e os irmãos perceberam que o pai, Jacó, tinha uma preferência por José em detrimento aos outros filhos, começaram a ter inveja, ciúmes. E isso gerou ódio, e o ódio foi crescendo cada vez mais. E hoje, ainda continuando sobre o tema de barreiras, eu queria falar que a desunião que surgiu no meio daquela família, ela começou como uma desunião emocional e depois causou uma separação física. Quando nós vamos no verso de número 13 do capítulo 37, nós vemos o seguinte, eu vou ler o versículo 12 primeiro e depois o 13. Gênesis 37, 12 e 13. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Nesse momento, a cena que nós encontramos no texto bíblico, ela precisa ser compreendida dentro dos versículos anteriores que nós vimos a semana passada. No início da história, José vai com os irmãos ao campo trabalhar. Só que quando essa crise se instaura, os irmãos vão voltar para o campo um outro dia. Só que nesse outro dia em que os irmãos vão retornar para o campo, o pai segura José em casa, fala, José, você fica aqui, deixa teus irmãos irem. Os irmãos vão a Siquém, cuidar do rebanho, cuidar do campo, só que José não vai com eles. José fica em casa. Os versos que nós acabamos de ler, diz que num determinado momento do dia, o pai resolve enviar José ao encontro dos irmãos, para trazer notícias. Ele fala, olha, teus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém, vai até eles. E aí José prontamente vai dizer, estou indo, eis-me aqui, estou indo, pai. Olha o versículo 14, disse-lhe Israel, lembrando que Israel é o nome dado também a Jacó, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. A intenção do pai é mandar José como um olheiro, para que ele possa trazer de fato notícias de como as coisas estão acontecendo no campo, o que os irmãos estão fazendo. O que o texto vai nos mostrar é que gerou entre eles uma desunião emocional que levou a uma separação física.
Tudo começa, quando o assunto é problema de relacionamento, nas nossas emoções. E isso alcança a nossa convivência. Os irmãos não conseguiam falar mais pacificamente um com os outros. Essa é uma barreira emocional que se criou. Eles não conseguiam mais ter um diálogo de paz, eles não conseguiam mais falar bem um com o outro, não conseguiam mais respeitar um ao outro, a tal ponto que não conseguiam mais ficar juntos. As crises, elas começam numa dificuldade da relação uns com os outros. Como que um casamento chega ao ponto do divórcio? Começando com a separação emocional. Como que um pai não consegue mais se relacionar com o filho e o filho com o pai? Tudo começa numa crise emocional. Todas as grandes crises, as grandes separações, elas são consequências de um afastamento emocional. E a gente precisa ficar atento com isso. Um desentendimento que acontece entre o marido e a esposa. Um fica bravo com o outro, fica chateado, nervoso. Aí o marido pergunta alguma coisa, a mulher não responde. Ela faz silêncio. Quando responde, você sabe. Bem, onde que está? Procura. Mas você sabe que horas que vai ser? Já te falei. Sabe essas coisas que vão mostrando um afastamento? Aí, um não quer ficar perto do outro. Um vai assistir televisão, o outro vai para a cozinha lavar louça. Aí, na hora que o outro vai assistir televisão, o outro resolve tomar café na varanda. Ou no quintal. Mas sempre um ficando distante do outro. Até que, quando se percebe, estão debaixo do mesmo teto, mas distantes uns do outro. Distância emocional, que leva a um distanciamento físico. As pessoas vão se evitando. O pai evita o diálogo com o filho porque está chateado, o filho evita o diálogo com a mãe porque está magoado. E a separação vai acontecendo até que, quando nos damos conta, estamos muito distantes uns dos outros. Muito distantes. É isso que está acontecendo com a família de Jacó. Os irmãos estão distantes uns dos outros. O pai está distante dos filhos. A desunião emocional, ela causa a separação física. Começa com uma ira, começa com uma mágoa, começa com um ressentimento, começa com uma indiferença, começa dessa forma. Mas se não houver perdão, restauração e cura, a separação física é questão de tempo. Aí os filhos querem sair de casa porque não querem mais conviver com seus pais. O marido começa a dormir longe da esposa porque não quer ficar mais perto. Começou emocionalmente, até que fisicamente estamos distantes uns dos outros. É perceptível isso na história. A história mostra todo mundo começando junto, mas chega no versículo 12 e 13 já, muito rápido, já estão distantes. E a separação, ela vai produzindo um sentimento que eu vou chamar aqui de sentimento de vingança. Apesar do termo ser pesado, ele é um termo que condiz com a atitude. No verso de número 18, apesar que eu vou ler a continuidade do versículo 14, olha o 14, até o 18, a gente terminou que o pai mandou José para ver os irmãos e o rebanho e trazer-lhes as notícias. Aí a continuidade do verso 14 diz assim: assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que procuras? E respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Olha só, atente para os detalhes do texto bíblico, porque esses são detalhes que, pela ação do Espírito de Deus, nos traz a reflexão profunda. Quando ele encontra esse homem, durante a caminhada dele pelo campo, que ele andava sem saber onde seus irmãos estavam, esse homem pergunta para ele: quem que você está procurando? O que está acontecendo? Você está à procura de quem? E José responde: olha, eu procuro meus irmãos.
O que o texto quer mostrar é que José ainda está na expectativa de encontrar irmãos, mas não vai ser irmãos que ele vai encontrar. Ele vai encontrar pessoas que estão com o coração cheio de ódio. É isso que o texto quer mostrar. Que se a gente não trata das feridas do nosso coração, a gente deixa de ser quem deveríamos ser dentro dos nossos lares. Ao invés de sermos maridos, nos tornamos adversários. Ao invés de ser esposa, se torna inimiga. Ao invés de ser pais, se tornam algozes. É isso que o texto está mostrando, que às vezes, dependendo da forma como aquilo toma conta do coração, ao invés de sermos uma família, nós nos tornamos inimigos uns dos outros. Mas ele continua em busca dos seus irmãos. Onde apacentam eles o rebanho? Versículo 17. Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Eu procuro meus irmãos. De longe, quando os irmãos o viram, olhou um para a cara do outro e disse: lá vem o tal sonhador. Essa é a oportunidade que nós temos de matá-lo, de tirar a sua vida. Esses eram os irmãos, tomado pelo sentimento de vingança. Ele era o motivo da insatisfação dos irmãos. Ele havia recebido o amor do pai de uma forma que os demais irmãos não tinham recebido, e aí então José era o alvo que os irmãos tinham no seu coração e na sua mente como aquele que tinha causado toda a tristeza na vida deles, e decidiram se vingar, sentimento de vingança. Agora pensa comigo, a história ela mostra a vingança de uma maneira muito perversa, porque o desejo dos irmãos é de tirar a vida do outro, é de acabar com ele, destruí-lo. Mas também há ações de vinganças que não chegam a tal ponto, mas que são reproduzidas no cotidiano para demonstrar a insatisfação que alcançou o nosso coração, que vão destruindo da mesma forma os relacionamentos. Se você às vezes pede para que alguém da sua família faça algo e essa pessoa não faz, qual que é o primeiro sentimento que vem no seu coração? É o de vingança. Ah, quando pedir para mim, vai ver também. Não é assim? Você pede um favor, a pessoa não faz o favor. Pode deixar. Sua hora vai chegar. A pessoa fez algo que você não gostou, aí você vai lá e faz algo que ela não gosta também. Você retribui na mesma moeda. Isso chama-se vingança, sentimento vingativo. Nos relacionamentos conjugais, isso pode acontecer de várias formas. Se a esposa faz algo que o marido não gosta, ele pode reproduzir e de maneira vingativa, fazer algo que a esposa não gosta também. E vice-versa. E fica aquela troca de ações, onde um procura provocar o outro. Pais e filhos da mesma forma. Às vezes o filho faz algo que provoca o pai, e o pai retribui provocando o filho. E vai se tornando uma bola de neve. No relacionamento com o genro, a sogra, o sogro, relacionamentos familiares com o cunhado, o irmão. Quantos relacionamentos estão deteriorados na vida familiar porque a gente decide se vingar? Às vezes com silêncio. Não vou responder. Alguém te pergunta alguma coisa, você não responde. Silêncio vingativo. Não vou responder. Isso só vai aumentando a ruptura dos relacionamentos. Se não houver um momento em que o perdão e a graça se manifeste, a tendência é as coisas irem piorando, até serem humanamente irreparáveis. Versículo 29 e 30 do capítulo de número 37, vai dizer assim: tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Para você recordar a história, porque eu não li todos os versos,
quando eles veem José vindo, e eles decidem e conversam entre si para matá-lo, Rúben, um dos irmãos, fala assim, não vamos matar o menino, porque ele é sangue do nosso sangue, e se a gente matar, isso vai ser cobrado de nós. E aí então surge a ideia de colocar ele numa cisterna, judiar dele um pouco, vamos pensar que a gente vai fazer com ele, a gente vai judiando um pouco. Aí Rúben saiu, quando Rúben saiu, a caravana dos amalequitas passou pelo caminho e um deles teve a brilhante ideia de vender José como escravo. Vamos vender José, a gente não mata ele, mas vende ele vai embora, nunca mais vão ver a cara desse menino. E vendem José. Quando Rúben volta, Rúben pergunta, cadê o menino? Olhei para a cisterna e ele não está lá. E quando ele fica sabendo que os irmãos o vendeu como escravo, ele rasga as suas vestes em desespero, porque ele viu o quê? O que foi feito não tem mais volta. Foi vendido, foi levado, não dá para ir atrás mais. Já está longe a carruagem, a gente não tem condições de alcançar a carruagem. E mesmo que alcance, não sabemos se eles vão querer revender ele para nós. Humanamente, para eles, era irreparável o mal causado. Por quê? Porque ações de vingança, atos de crueldade, podem causar problemas humanamente irreparáveis. Tem situações que nós criamos nos nossos ambientes familiares que são humanamente irreparáveis. Tem palavras que nós dizemos nos nossos relacionamentos humanos, nos nossos relacionamentos familiares, que não tem reparação humana. Já foi dito, já foi falado. Tem ações que são feitas nos nossos relacionamentos familiares que não tem mais como voltar atrás, já foi feito. A agressão, seja ela física, verbal, emocional, moral, já foi realizada, não tem mais volta. É humanamente irreparável. E é isso que essa história está mostrando para nós, que se nós não tomarmos cuidados, tem ações que nós realizaremos nos nossos relacionamentos familiares que serão irreparáveis. Humanamente, obviamente. Porque pela graça de Deus pode haver cura e restauração. Pela graça de Deus pode ter perdão. Pela graça de Deus pode ter transformação. Mas o capítulo 37 do livro do Gênesis mostra para a gente que essas barreiras são criadas, e são criadas em famílias que temem a Deus. São relações difíceis que aconteceu na família de um dos patriarcas da história. Nos três mais conhecidos, Abraão, Isaque e Jacó. Na família de Jacó, a situação é crítica, a situação é difícil. E olha o quanto o exemplo familiar ele é importante, positivamente e negativamente. Quando aconteceu tudo isso, eles não tinham mais o que fazer, a ideia que passou pela cabeça deles era tentar resolver agora o problema com o pai. O irmão foi vendido, não tem mais como reaver sua vida, como é que nós vamos resolver isso com o pai? E aí o versículos 30 em diante vai dizer, e voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. A forma como os irmãos encontraram para resolver o problema do pai, com o pai, foi enganar o pai. E você pensa assim, fizeram tanta crueldade, ainda assim enganaram o pai? Enganaram o pai. Assim como o próprio Jacó enganou o pai. Jacó, quando ele queria a bênção, ele pegou um bode, pegou um cabrito, matou o cabrito e, instruído pela sua mãe, colocou o cabrito sobre a pele para que quando o pai, já cego, passasse a mão, pensasse que fosse seu irmão Esaú. Ele usou de um cabrito, de um bode, para enganar o seu pai. E agora os seus filhos o enganaram com o sangue de um bode. Isso mostra que na educação, no processo pedagógico, no processo de instrução, no processo de ensino, os nossos filhos aprendem conosco muito mais do que nós tão somente falamos.
Eles aprendem com o que somos, com quem somos. Eles vão observando, eles vão captando tudo pelas entrelinhas, pelas nossas atitudes, pelas maneiras como nós lidamos com as coisas, com as pessoas, a maneira como você lida com a sua esposa, a maneira como você lida com o seu marido. Eles estão vendo. A maneira como você lida com os seus negócios, a maneira como você lida com os seus amigos, a forma como você lida com a igreja, com a comunidade, a maneira como você fala sobre os seus irmãos na mesa do jantar, a maneira como você fala do seu pastor na refeição do almoço, a forma como você fala do seu patrão, a forma como você fala de um funcionário, a maneira como você aborda sobre a vida do seu vizinho, a maneira como você explode na hora de irritabilidade, a forma como você reage diante de uma injustiça, a forma como você faz qualquer coisa. Os seus filhos estão aprendendo muito mais do que simplesmente os conceitos teóricos que você apresenta para eles. Eles aprendem com o seu exemplo de vida. Eles aprendem com os nossos exemplos de vida. Jacó colheu, no seu relacionamento familiar, ações de mentira semelhantes à que ele plantou. Isso é família. Isso é família. Quantas vezes nós dizemos, na adolescência, eu nunca vou fazer isso que minha mãe faz. Faz igualzinho. Eu nunca vou fazer o que meu pai, nunca vou falar com os meus filhos do jeito que meu pai falava comigo. Fala igualzinho. Eu nunca vou disciplinar de maneira tão... Disciplina igualzinho. Nós reproduzimos porque o processo de educação, o processo de aprendizado, ele é muito forte pela convivência. E é por isso que nós precisamos, para vencer todas essas dificuldades, para vencer todas as fragilidades humanas, nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus. Porque nós somos falhos. Eu, como marido, sou falho. Eu, como pai, sou falho. Eu, como amigo, sou falho. Eu, como vizinho, sou falho. Eu sou falho. Nós somos falhos. E por isso nós vamos errar uns com os outros no processo. E o que nós precisamos para romper esse ciclo de separação, de desunião, de amargura, de raiva, de ódio, de vingança, é olhar para o exemplo perfeito que é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, e ele diz ali para os seus discípulos algo maravilhoso. Ele fala assim: eu vos dei o exemplo, eu vos dei o exemplo, vá e façam o mesmo. Se nós queremos romper com esses ciclos destrutivos nos nossos relacionamentos familiares, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Porque enquanto nós olharmos no nosso nível, vai ter equívocos, vai ter erros, vai ter exageros, vai ter falhas, vai ter omissão. Mas se nós olharmos para Cristo Jesus, nós vamos ver o Senhor perfeito que nos amou e nos perdoou, e nós vamos conseguir lidar e perdoar aqueles que erraram com a gente, aqueles que falaram algo no momento que não deveriam, que exageraram em algum momento, que foram omissos no momento que a gente precisava. Mas para isso nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Olhe para a pessoa de Jesus. E que Deus possa conceder graça para que nós possamos, de fato, agir segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. O apóstolo Paulo, e eu quero encerrar minha reflexão hoje com essa palavra do apóstolo Paulo, ele dá alguns conselhos para a família. Versos muito conhecidos por nós, que ele fala que a mulher deve ser submissa, que o homem deve ser amoroso, que os pais devem ser sábios e os filhos devem ser obedientes. Simplificando, são essas palavras de Paulo em Efésios 5 e 6. Quando Paulo fala para as mulheres que elas precisam ser submissas, e esse é um termo tão importante para a nossa vida, o que Paulo está ensinando às mulheres é que as mulheres precisam aprender a não querer ter o controle de tudo sobre as suas mãos. É uma questão comportamental, porque é muito comum da natureza feminina, pelo amor que tem pelas pessoas à sua volta, pelo marido, pelos filhos, de querer controlar tudo. É uma boa intenção, né? É cuidar de quem ama,
Mas às vezes nesse anseio de cuidar, nesse anseio de proteger, muitas vezes as mulheres se tornam controladoras. Algo que obviamente nós temos pouco aqui, né? Mulheres controladoras. Chega para o marido, onde você vai? Com quem você vai? Que hora você volta? E hoje em dia tem esse bendito, elas mandam mensagem, onde você está? É o controle 24 horas. Né? Quando o apóstolo Paulo diz, mulheres sejam submissas, ele não está neutralizando a mulher, falando que a mulher não tem vontade própria, como a gente vê muito essa interpretação de subjugar. Ele está dizendo, olha, o universo feminino precisa aprender que vocês não terão controle de tudo, que não adianta querer controlar tudo. Não adianta você querer controlar o teu filho, a tua filha em tudo que ele vai fazer, onde que vai, quando é que volta, não sei o quê. Você vai ficar doida e não vai conseguir dar conta da demanda. E Paulo está ensinando que as mulheres têm que descansar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Homens, sejam amorosos com as suas esposas. Por que ele diz homens sejam amorosos com as suas esposas? Porque é natural do universo masculino cuidar mais das coisas do que das pessoas. Risca o carro do teu marido. Capota o carro. Sai. Capota. Liga. Capotei o carro. Primeira pergunta, como é que está o carro? Nossa, espera aí que eu vou ligar para o seguro agora. Seguradora. Às vezes os homens transferem o seu amor, transferem a ideia de sucesso, tudo, para coisas, para adquirir isso, aquilo, para crescer profissionalmente, para conseguir recursos. Muitas vezes também bem intencionado. Eu quero crescer financeiramente para poder dar aquilo que meus filhos precisam, que a minha esposa precisa. Há por trás de toda ação, talvez uma boa intenção, mas o que Paulo está dizendo é que os homens precisam focar o seu amor para sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. É assim que os relacionamentos vão ser restaurados, vão ser trabalhados. Filhos, sejam obedientes. Paulo ensina que os filhos devem obedecer. Preguei aqui alguns domingos atrás sobre essa mudança que ocorre na nossa vida, sobre a obediência. Até a juventude, pai e mãe falou, está falado. Chega uma fase que a palavra do pai e da mãe são conselhos, porque os filhos já se tornaram adultos, vão seguir a sua vida e precisa ponderar, mas precisam tomar suas próprias decisões. Não dá para você ser um marmanjo de quase 30 anos e a mamãe decidir por você. Ai, mãe, não sei o que eu faço. Ai, filhinho, vem cá. Não, é um homem já, tem que tomar suas decisões, mas tem que ouvir o pai e a mãe como conselheiros. Chega uma fase que o filho vai cuidar do pai e da mãe, porque o pai e a mãe envelhece, fica teimoso. Pega a escada, vai subir na escada, está com 70 e poucos anos, às vezes está sentindo dor nas costas, só de andar quer subir na escada, o abençoado. Remédio não tomo. Tem que tomar. Mas vai fazer uma senhora de 80 anos que fala, não toma remédio, tomar. Aí o filho tem que ir lá, fala, mãe, tratar igual criança. É importante, o médico mandou a senhora tomar. Mas esse é amargo, né? Os filhos têm que ser obedientes aos pais, obedientes. Mas vem uma outra palavra que às vezes os pais esquecem. Os pais não podem provocar ira aos seus filhos. Os pais não podem agir de tal forma que gere raiva nos seus filhos. Não entender a situação dos filhos. Não entender os momentos pelos quais eles passam e ter o equilíbrio de saber aonde a escolha deles, aonde é a definição dos pais. Às vezes os pais, no desejo de proteger, de demonstrar amor e de querer poupar o filho e a filha do próprio sofrimento, provoca-lhe a ira. E a Bíblia vai dizer que os pais precisam entender que eles não devem provocar a ira aos seus filhos. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele distribui as responsabilidades. Por quê? Porque relacionamento familiar precisa de responsabilidades bem distribuídas, senão a gente não consegue viver bem. Senão as brigas acontecem, os problemas ocorrem, feridas são causadas, a gente começa a fazer coisas com um filho adolescente ou pré-adolescente que não deveria ser feita, a gente gera traumas que não deveriam ser gerados, a gente trata um filho de 28 anos como uma criança de 8,
E às vezes trata uma criança de 8 como um filho de 20. Trata um adolescente como se fosse uma criança de 6. Inverte tudo. E os pais são orientados pelo apóstolo Paulo a serem prudentes, a não provocarem ira a seus filhos. Se você quer romper com ciclos destrutivos, peça para que o Espírito de Deus te oriente a seguir o exemplo do Evangelho de Jesus dentro do seu lar. Dificuldades e problemas vão acontecer, mas pela graça de Deus eles podem se resolver. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, quero orar pelas nossas famílias. Vou pedir para o Senhor eterno, Deus de toda graça e misericórdia, nós queremos aqui nessa noite como famílias, ó Pai. Como famílias reunidas, nós pedimos que o Senhor coloque Tua mão de cura sobre nós, ó Deus. Que o Senhor traga restauração aos nossos relacionamentos familiares, ó Deus. Se tiver relacionamentos que estão abalados dentro dos nossos lares, que haja cura nessa noite. Que maridos perdoem suas esposas, esposas perdoem seus maridos, pais aos filhos e filhos aos pais. Que possamos, ó Pai amado, procurar o caminho da cura, o caminho da restauração. Que possamos procurar, ó Pai eterno, agir da maneira como somos ensinados pelo Evangelho. Que nós não venhamos a nos vingar, que nós não venhamos a reproduzir ações que tentem de uma forma ou de outra prejudicar uns aos outros. Que nós possamos ter compaixão, ó Pai, e que assim a Tua cura se manifeste sobre nós. É o que pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Amém, ó Pai.